questão número 14 envolve um octógono regular. Eu dei uma sorte danada que na semana anterior à prova eu fiz uma questão, quer dizer, uma questão não, eu apresentei, eu relembrei a teoria para calcular o lado do octógono regular e o lado do dodecágono regular, porque isso já não caía na EPICAR desde 2012, aí eu achei que tinha chance de cair e acabou caindo. Então ele fala que um artista plástico providenciou uma peça de decoração com características matemáticas conforme representado no croquis a seguir. Quer dizer, tinha uma circunferência, ele fez um octógono regular inscrito e ele traçou aqui essas semicircunferências, pegou essa parte aqui, tipo como se fosse uma meia-lua, né? Não é bem meia-lua. Isso aqui, na verdade, é a diferença entre um semicírculo e um segmento circular. Tá, a gente vai ter que calcular essas coisas aí. Mas para isso a gente tem que descobrir o lado do octógono, né? Então ele falou o seguinte: OA, OB, OC, OD. O é o centro do círculo. É igual a OF, etc., que é igual ao raio. Então esses segmentos todos aqui, OA, OB, etc., todo mundo aqui é igual ao R. Tem ainda aqui esses arcos aqui, AB, BC, CD, etc., tem centro no ponto médio de cada uma das cordas, respectivamente, e tem... Quer dizer, esses arcos, ora tem centro no ponto médio das cordas, ora tem centro no ponto O. É isso aqui, quando ele fala arco CD, por exemplo, na verdade tem dois arcos CD. Tem esse aqui, que tem um centro no ponto médio da corda. E tem esse outro arco CD aqui, que tem centro no ponto O. Por isso que ele falou que ora tem centro aqui, ora tem centro aqui. Porque isso aqui é um arco da circunferência de diâmetro CD. E esse outro que está aqui para baixo é um arco de 45 graus. Da circunferência branca aqui, que tem centro no ponto O. Tá. Ele falou para você usar π igual a 3 e usar raiz de 2 igual a 0,4. E uma coisa que eu sempre falo: não coloque essas aproximações no início do problema. Faça as contas usando π, usando raiz de 2, usando qualquer radical, e só no final, quando você achar o resultado, é que você faz essa substituição. Por quê? Porque dependendo da hora que você faz a substituição, pode ser que dê um erro muito grande. E aí você, em vez de achar a resposta certa, vai achar uma outra resposta, até com valor próximo, mas errada. Ele quer saber o seguinte: a área achurada do croquis em função da medida R é igual a... Olha, então essa área a gente faz o seguinte. Nós vamos colocar aqui 8 semicírculos. 8 semicírculos, e cada um desses semicírculos tem o raio igual a metade do lado do octógono, como esse aqui, por exemplo, né? Então a gente tem que calcular quanto é que vale o lado do octógono. Isso não é difícil calcular. E aí nós vamos subtrair esses 8 segmentos circulares, como esses aqui, ó. 8 segmentos circulares, como esses aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho, hein? Um pouquinho de conta. De qualquer maneira, a gente tem que saber quanto que é o lado do octógono, né? Vamos calcular o lado do octógono. O cálculo do lado do octógono a gente faz assim. Pega o lado do quadrado e pega esse triangulinho aqui. Isso aqui está na aula de octógono regular que eu fiz aqui. Observe que essa medida aqui, esse cateto desse triângulo retângulo, vale a metade do lado do quadrado, que está fácil calcular. E esse outro cateto maior é quem? É o raio do círculo menos esse pedaço, que é o apótema do quadrado. Bom, o apótema do quadrado é fácil. Se isso aqui vale R, quanto é que vale esse segmento aqui? É R sobre raiz de 2, porque isso aqui é como se fosse a metade de um quadrado. Aqui é 45 graus, 45 graus. Isso aqui é metade de um quadrado. E lembre-se que no quadrado, a diagonal é o
é o lado vezes raiz de 2. Então, se essa medida aqui é R, essa medida aqui é R sobre raiz de 2. Aqui também, R sobre raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, que é igualzinho, vale isso, R sobre raiz de 2. Portanto, nesse triângulo aqui, que está marcado em rosa, nós temos o seguinte: esse cateto maior é R sobre raiz de 2, e esse cateto menor, ele vale o raio menos esse pedaço, que é R sobre raiz de 2 também. E aí podemos fazer o Pitágoras e descobrir quem é esse camarada aqui. Que é quem? É o L8. Isso aqui é o L8, é o lado do octógono. Então vamos fazer um Pitágoras nesse triângulo retângulo. Isso aqui vai ficar L8 ao quadrado é igual a isso ao quadrado, que é R2 sobre 2, mais isso aqui ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ficar R2 que multiplica quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 vezes isso, vai ficar raiz de 2. 2 vezes 1 sobre raiz de 2 vai dar, vai cortar o 2, né? Tá, 2 vezes 1 sobre raiz de 2, vai simplificar o raiz de 2, vai dar raiz de 2 esse resultado. Tá. Então, isso aqui vai ficar R2 sobre 2, aqui a gente tem 3R2 sobre 2, a parte racional. Essa parte racional, 3R2 sobre 2, somando com R2 sobre 2, vai dar 4R2 sobre 2, que é 2R2. E aqui a gente tem menos raiz de 2R2. Então isso aqui vai ficar R2 que multiplica 2 menos raiz de 2. Portanto, o L8 é a raiz quadrada disso. O L8 vale a raiz quadrada disso, que é R raiz de 2 menos raiz de 2. Tem gente que prefere decorar logo isso, né, e usar direto, ganha tempo. E tem gente que prefere lembrar como é que se chega a isso e deduzir na hora, que é uma dedução rapidinha. Tá, então a gente já tem esse valor aqui, o lado do octógono. Aí eu posso usar o raiz de 2 igual a 1,4? Não, deixa assim por enquanto. Olha, então todo esse cálculo aqui foi para descobrir a fórmula do L8, o lado do octógono regular inscrito num círculo de raio R, que é isso aqui. Tá, e a gente quer essa área aqui que está em cinza. Olha só, essa área ela é igual a 8 semicírculos de qual raio? A metade do L8, né? O raio de cada semicírculo desse aqui é a metade do L8. Ou seja, você vai ter aqui 8 vezes πr2. Π vezes isso aqui ao quadrado. R raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado. πr2, quer dizer, a metade disso, né? Presta atenção. Aqui ainda tem um 2, hein? Olha só, 8 semicírculos. Quer dizer, 8 vezes a metade de πr2. Só que o R aqui é a metade disso, né? O R aqui é a metade do L8. Então, a metade do L8 ao quadrado, isso aqui é πr2. Você pega a metade porque é semicírculo. E você pega 8, que são 8 semicírculos. Pronto, essa continha aqui. Alguma coisa que vai simplificar... Calma aí, tem uma coisa ainda faltando? Eu tenho que subtrair esses 8 segmentos aqui que estão indicados em amarelo. Então vou botar aqui menos 8 seg. Seg é o segmento circular aqui, que você sabe que é chatinho, né? Vamos calcular esse seg a seguir. Mas já adiantando essa conta aqui, ó. Isso aqui vai ficar 4π. Aqui, elevando ao quadrado, vai ficar R2... que multiplica 2 menos raiz de 2. Vai sumir a raiz porque você vai levar ao quadrado. E tem esse 2 aqui que você está elevando ao quadrado também, vai ficar 4. Então isso aqui vai cortar esse 4, vai ficar πr2 vezes isso. Então isso aqui vai ficar πr2 que multiplica isso aqui.
menos 8 seg. Temos que calcular esse seg ainda, que é o segmento circular de 45 graus, né? Olha só, como é que a gente calcula mesmo a área do segmento circular? O segmento circular, a gente faz isso aqui, setor menos triângulo. No caso, o setor que você leva em conta aqui é um setor de 45 graus, que é 1/8 do círculo. Então esse setor é 1/8 de πr2. E aí você tem que subtrair esse triângulo aqui, ó, como se fosse o triângulo OBC. Aliás, todos esses aqui são iguais, né? Mas eu estou calculando só um segmento. Então, um segmento é um setor, que é essa fatia aqui, 1/8 do círculo, menos esse triângulo. Agora, esse triângulo tá fácil de calcular a área, sabe por quê? Olha só. Esse triângulo, se você considerar isso aqui como base, que é R, e considerar isso aqui como altura, já que aqui é R, isso tudo é R. Então isso aqui é R sobre raiz de 2, né? Aí você faz base vezes altura sobre 2, essa área vai ficar base, R, vezes altura, que é R sobre raiz de 2, sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Pronto. Então a área de um triangulinho desse vai ficar R2 sobre 2 raiz de 2. Mas aí você tem 8 segmentos, né? Bom, não esquece disso aqui. Isso aqui é R2 sobre 2 raiz de 2. Isso aqui, então, é um segmento. É a fatia, é 1/8 do círculo, menos a área desse triângulo aqui. R vezes R sobre raiz de 2 sobre 2, que vai dar isso. Aí você multiplica isso aqui por 8, para ficar 8 seg. Multiplicando isso aqui por 8, esse 8 vai cortar, vai ficar πr2. E aqui multiplicando por 8, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 no numerador. Confere. É quando você multiplica por 8, 8 é isso aqui, ó. É 4 vezes 2. Se você dividir por 2 raiz de 2, vai cortar aqui, vai ficar 2. E 2 sobre raiz de 2 é raiz de 2, tá? Então essa conta aqui vai ficar isso que a gente já viu, πr2, que multiplica 2 menos raiz de 2. Isso são os semicírculos, né? E aqui a gente tem que subtrair 8 seg, que dá isso aqui. 8 segmentos dá isso, πr2 menos 2r2 raiz de 2. Pronto, é só fazer essa continha aqui. Vamos simplificar aqui primeiro. Olha só, R2 em evidência, antes de mais nada. Todo mundo aqui tem R2, né? Aqui vai ficar 2π menos raiz de 2π. Aqui vai ficar menos π. E aqui vai virar mais 2 raiz de 2. Então isso aqui vai ficar R2. Aqui a gente tem 2π menos π dá π. Aqui tem menos raiz de 2π. E aqui a gente tem mais 2 raiz de 2. E agora podemos substituir os valores que o problema deu. Substituir o π por 3 e substituir o raiz de 2 por 1,4. Ó, se você tivesse substituído isso aqui no início, isso aqui ia dar um monte de número quebradinho e a chance de você errar numa conta seria muito grande. E com esses literais aqui é mais difícil você errar, né? Esquecer um número. Tá, então vamos ver quanto é que vai dar isso. Isso aqui vai ficar R2 que multiplica, ó, π é 3. Aqui tem 1,4 vezes 3, vai dar menos 4,2. E aqui vai ficar mais 2 vezes raiz de 2, vai ficar 2 vezes 1,4 mais 2,8. É só fazer essa continha aqui. Isso aqui vai ficar R2 que multiplica, ó, vai ficar 5,8 menos 4,2 vai ficar 1,6. Então, 1,6 R2 é a área pedida.
Olha aqui, 1,6 R2 está aqui, ó. 1,6 R2, resposta correta, letra B de Bravo.